Fala pessoal, tenho uma pergunta para você hoje. Você já pensou como que você vai estudar todo o conteúdo, né, aquele mundaréu de conteúdo na reta final, ali 10 a 15 dias antes da sua prova? Não pensou? Então fica aqui comigo nesse vídeo, curte aqui, ó, compartilha com aquele amigo que também não pensou. Eu sou a professora Patrícia Manzato e hoje falaremos sobre técnicas de estudo para a reta final. Na verdade, eu vou trazer uma técnica que eu acho que é a mais válida, juntando alguns aspectos importantes que vão acelerar a sua aprovação. Nós vamos falar hoje sobre caderno de erros. O famoso caderno de erros que muitas pessoas falam, mas a gente precisa entender o conceito, a gente precisa entender o como fazer e como utilizá-lo, tá bom? Primeiro ponto, como fazer? Vou deixar um link aqui para vocês do Loom, que eu mostro o passo a passo de como eu faço esse caderno, tá bom? Digital, eu mostro ele como que a gente faz ali no Word. Segundo, para que ele serve? Caderno de erros nada mais é do que os padrões de questões da sua banca e que você acabou errando. Então, aquela questão que você resolveu errado, você precisa, de alguma forma, retomá-la. Você vai retomar através do caderno de erros. Importante que o seu caderno de erros, ele tem que ser feito com a alternativa que você errou, mas ela não pode ser a alternativa errada, tá? Então, se a questão pedir a incorreta, você vai colocar no seu caderno corrigindo essa questão. Por que corrigindo, Patrícia? Porque o seu cérebro, ele sempre lê de forma... A primeira leitura é sempre muito direta. Se você, por acaso, é uma pessoa que tem uma memória fotográfica, ou seja, uma memória que você bate e aí você lembra o que está escrito, a posição e tudo mais, você vai lembrar do que exatamente está escrito. Só que esse exatamente que está escrito tem que ser o correto. Porque se for o errado, vai te induzir ao erro inconscientemente. Então lembre-se, no caderno de erros, as respostas erradas, né, as respostas que você errou, elas têm que ir para esse caderno, mas as assertivas, elas têm que estar sempre corretas. O conteúdo tem que estar correto, tá bom? Combinado? E como utilizar isso? Primeiro, eu utilizava de forma como revisão semanal. Então, toda semana eu dava uma reforçadinha ali naquelas questões que eu errei ao longo da semana e que estavam no meu caderno, tá? Mas o mais importante, esse material todo vai ser um material muito objetivo para você fazer a revisão de reta final. Como? Por quê? Porque imagina assim, ó, tem uma questão ali que fala que um dos princípios, ele conta uma historinha e fala que um dos princípios ali não regidos, né, que um dos princípios que não foi utilizado foi o princípio da razoabilidade. Aí na sua cabeça, princípio da razoabilidade. Deixe o seu cérebro trabalhar. Deixe ele puxar as informações. Princípio da razoabilidade é um princípio implícito, não está na Constituição. Assim como segurança jurídica, interesse público, né, indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público, e aí você vai puxando. Mas olha, todos esses são implícitos. Quais são os princípios explícitos mesmo? É o famoso LIM. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade. Então, pessoal, tá vendo? Meu cérebro, ele traz as informações. Isso é o que a gente chama de revisão ativa. Então, o caderno de erros, ele permite que você puxe ali por uma revisão ativa. Esse caderno de erros, você pode juntar, você pode associar a resumos prontos da parte teórica. Então, por exemplo, princípios, foi legal, tá vendo? Consegui lembrar da maioria ali, os que mais caem, beleza. Mas eu errei uma questão ali de licitação. E esse conteúdo eu não lembro direito. Não lembro ali dos prazos, dos contratos. O que você faz? Seu cérebro já te falou, isso daqui eu não lembro. Isso tá meio bagunçado na minha cabeça. Então, você já vai direto só na parte teórica daquilo ali, tá bom?
Que é a cereja do bolo. Um ponto, assim, ó, pra ficar completíssima a sua revisão, filtrar as questões 2023 da sua banca, as últimas questões que a banca fez daquela disciplina. Então, estou revisando direito administrativo. Fiz todo o meu caderno de erros, puxei todas as informações, vi aqueles pontos principais ali que estavam faltando para eu sedimentar. O que eu vou fazer? Vou jogar as questões, vou pegar questões de 2023 da banca para resolver. Olha só, a minha revisão vai durar em média aí umas de 4 a 5 horas. Você vai conseguir rever todo o conteúdo de forma ativa, de forma a fazer o seu cérebro pensar e vai finalizar com questões da banca. Pessoal, essa revisão pontual, assertiva e ativa não tem erro, tá? E como que a gente começou? A gente começou montando os cadernos de erro ali no seu pós-edital ou perto do pós-edital, tá bom? Então, essa é a técnica, essa é a dica que eu tenho de ouro aí para vocês conseguirem revisar todo o conteúdo na reta final, ali nos últimos 10 a 15 dias da prova, tá bom? Agora, deixa aqui nos comentários se você utilizou, como que foi, se deu certo, tá bom? Passa aqui esse feedback de vocês, é sempre muito importante. Um beijo e até mais!